Oi, Renata aqui. Se quiser uma mentoria comigo, a minha agenda tá boa lá pro mês de maio. Lá pela segunda semana no mês de maio. Então, sabe o que eu queria fazer, pessoal? Eu fui e tava querendo criar um avatar, um clone meu para poder fazer os vídeos, de tão sem tempo que eu tô. E uma pessoa comentou que fala sobre afirmação. Se tem uma coisa que pode mudar completamente a forma como você manifesta, é isso que eu vou te mostrar agora, porque provavelmente você está afirmando, está tentando mudar a tua realidade, mas ainda sente, por exemplo, que algo ainda não se encaixa, como se faltasse uma peça, e essa peça é exatamente o que separa você de quem tem o resultado rápido e de quem fica preso no mesmo lugar há meses ou há anos, entendeu? Então, baseado nesse comentário que a pessoa fez para mim, então eu comecei a ter insights e me perguntar de como que eu posso contribuir para a vida de vocês em relação a isso, porque existe uma diferença gigante, pessoal, entre dizer eu sou isso e realmente sustentar isso dentro de você. Entendeu? E o que você está prestes a entender aqui muda completamente o jogo, porque é simples se você assumir que é simples, mas ninguém está te ensinando dessa forma. Agora pensa aqui comigo. Toda vez que você afirma algo, você simplesmente diz que você quer ser ou que você quer ter, não é verdade? Então, a pessoa, ela fica fica afirmando, eu sou escolhido, eu sou bem-sucedido, eu tenho dinheiro. Só que quase ninguém faz, que a parte mais importante é o quê? É dar um motivo para isso. Como se a realidade tivesse o tempo todo te perguntando o porquê. E você não responde, entendeu? Então, quando você não responde, o que geralmente acontece é que tu entra numa dúvida, tu trava, sabe? Tu olha para fora e fica buscando validação, fica tentando validação, e aí tudo começa a perder a força. Só que quando você adiciona o porquê, tudo muda, porque quando você não tá mais só afirmando, você tá justificando, porque tá dando base, sabe? Você está criando uma lógica interna tão forte que a tua mente, ela para de questionar. E é exatamente aqui que acontece a virada. Por quê? Porque quando você diz, por exemplo, eu sou bem-sucedido porque tudo que eu faço dá certo, ou quando você diz, eu sou escolhida porque ninguém se compara a mim, ninguém é melhor do que eu, sabe? Eu sou tudo que existe. Porque tu começa a construir essa identidade sólida, tu começa a agir diferente sem perceber. Tu começa a se sentir diferente sem esforço, sem precisar de prova externa. Porque agora você já respondeu o quê? O porquê. O porquê depois da afirmação. E quando você responde isso, tu já faz o trabalho antes que o teu ego fique aí tentando aparecer como? Através do medo, através da dúvida, através da insegurança, você assume o controle da narrativa. Então, se você realmente entender isso, você nunca mais vai afirmar da mesma forma, porque não é sobre repetir 1000 vezes. É sobre sustentar uma identidade que faz sentido para você. Então, ao longo desse vídeo, eu vou te mostrar exatamente como usar isso da forma certa, como aplicar no teu dia a dia sem esforço, entende? E por que isso faz as coisas, como que eu digo, começarem a fluir quase que automaticamente. Então, fica comigo aqui até o final, porque essa pequena mudança pode ser exatamente o que estava faltando na tua realidade e finalmente tu começar a responder do jeito que você quer. Agora presta muita atenção nisso, porque aqui, quando eu falo isso, né, presta atenção nisso, aqui tá o ponto e tudo mais, é para tu prestar mais atenção, e realmente eu assumo que o teu subconsciente vai captar isso com mais facilidade, é que
não existe daqui a pouco, não existe antes, não existe depois. Eu sei, eu falo isso em todos os vídeos, mas eu tô falando aqui de novo para relembrar que só existe o agora. E toda vez que você se pega pensando no passado, tentando prever o futuro, tu tá usando a tua imaginação, só que sem perceber. E é exatamente essa imaginação que traz qualquer experiência para o momento presente, ou seja, entende? O que você sustenta internamente agora é o que você vive agora. Então, tipo, é por isso que a tua identidade não é algo fixo. O que acontece? Ela é construída com base no que você escolhe assumir como verdadeiro. Então, seja pelo que você viveu, ou seja pelo que você espera viver, e a partir dessa identidade, todas as tuas ações começam a surgir naturalmente, sem esforço, sem tentativa, sem desespero, sabe? Então, o que a maioria das pessoas não entende, que é o ponto aqui, né? Vamos falar agora sobre ação inspirada. Ação inspirada não tem nada a ver com você tentar dar certo. Ela não vem de um lugar de medo, ela não vem de um lugar de necessidade. Ela vem de quê? De quem decidiu ser. Então é completamente diferente de alguém que está tentando, por exemplo, forçar um resultado, porque a maioria das pessoas, quando estão fazendo, por exemplo, a afirmação, elas fazem com intenção, eu vou fazer essa afirmação. Até uma cliente me perguntou essa semana, ela me perguntou como que eu faço para a pessoa específica me dar mais atenção. Eu falei para ela, se dê mais atenção. Se dê mais atenção. Mas o que eu quero que você entenda, não faça afirmação, eu vou me dar mais atenção, vou fazer mais afirmações, então vou começar a pensar que eu me cuido, sabe? Ou então começar a fazer afirmações, blá 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 blá, blá porque eu sou maravilhosa, para poder, como que eu digo, para obter essa pessoa. Se você fazer assim, você ainda não entendeu, sabe? Se você está querendo forçar um resultado, se você está querendo controlar tudo, se tu fica mandando mensagem o tempo inteiro, agindo com ansiedade, fica olhando para fora, ou vou fazer academia porque eu quero ter a pessoa, vou fazer aquilo para poder obter isso. Se tu está fazendo isso, tu está esperando uma confirmação, isso não é identidade, isso é reação. Porque existe uma diferença enorme entre você dizer, por exemplo, eu sou bem-sucedido, entendeu? E você simplesmente agir com indiferença. E essa indiferença não é desinteresse, é segurança. Sabe o que é? É você decidir quem você é e parar de negociar isso com o mundo externo. Porque pensa aqui comigo, se algo não sai como você queria, e daí? Se uma situação não acontece do jeito que você fica esperando, e daí? Sabe? Quando você entende isso, você não se abala com isso, porque você sabe que não é sobre esse momento isolado, é sobre quem você está sendo. E isso é refletido ao longo do tempo. Você não está fazendo algo para conseguir alguma coisa. Se for para tirar algo desse vídeo, não faça afirmações para obter algo, entendeu? Você está fazendo isso porque isso já é natural para você, é como se uma pessoa é saudável, ela não treina para se tornar saudável. Eu também estava falando isso para uma outra cliente. Ela treina porque ela já se vê como alguém saudável. E o que acontece? Ela mantém isso sem esforço. Então, enquanto isso, se você ainda não se vê assim, você tenta, começa, para, volta, mas nunca sustenta. Só que tem um detalhe super importante, entendeu? O teu ego, como eu sempre gosto de falar para as pessoas, o teu ego, ele vai tentar te puxar de volta o tempo todo. Ele vai te mostrar a tua versão antiga o tempo todo. Ele vai te lembrar que não deu certo, ele vai tentar te fazer duvidar. Isso não significa que você está errando, isso significa que você está jogando o jogo. E aí vem aquela pergunta que muita gente faz, né? Renata, eu digo que eu sou escolhida, que eu sou bem-sucedida, que tudo mais, mas quando eu vejo a situação ali na minha frente, o medo volta. Então deixa eu te perguntar, o que esse medo está dizendo sobre quem você ainda acredita ser?
Porque no fundo não é sobre o que está acontecendo fora, é sobre a identidade que você ainda está sustentando por dentro. E aqui está o erro mais comum. Qual que é o erro mais comum? Você quer agir certo, você quer fazer a escolha perfeita, quer garantir resultado, mas quem disse que existe certo ou errado não tem polaridade? Quem foi que definiu isso? Quem definiu isso foi você. Ok, voltando aqui, né, pessoal? Só o que acontece com as pessoas é que elas ficam... Você fica se definindo pelo que você vê aqui fora, sabe? E não em que você escolheu ser, o que que você escolheu ser. Enquanto você continuar focando no resultado, tentando fazer acontecer, tentando provar alguma coisa, tu continua reforçando a ideia de que não é. E aí tudo trava mesmo, bebê de luz. Porque isso nunca foi sobre o resultado, sempre, 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 sempre é sobre o quê? Sempre é sobre a identidade. Ah, então eu não vou pensar mais, vou desapegar. Não, pessoal, você vive a partir de ser, a partir de ter. Isso é algo que você vive. É quem você é, entende? É quando você realmente entende isso, aí é quando você relaxa. Tu para de correr atrás, para de tentar controlar, para de buscar validação. Tu só entra em um estado de quê? De relaxamento, de tranquilidade. Eu não sei se você já percebeu que quando você está num estado de relaxamento, neutralidade, tranquilidade, tudo começa a fluir com mais facilidade, de confiança, de certeza. Deixa eu passar uma analogia maravilhosa que me veio esses dias. Sabe quando a pessoa ela vai fazer um teste de... Passou na entrevista e conseguiu um emprego. Aí ela tem que fazer um teste para saber se ela está usando droga. Se ela não está usando droga, quando chega lá, a mulher ela vai passar aquele swipe na boca, né? Tem que passar por tudo. Quando a enfermeira dá o resultado, tu não já sabe o resultado? Se tu não tá usando droga, tu já sabe o resultado. Então, é isso. Essa mesma certeza que você sabe que o resultado vai ser negativo, é assim que você tem que estar na tua vida. Certeza, convicção. Convicção. E tem gente que descreveu isso como um desapego da realidade externa, mas não de um jeito negativo. É mais comum como tipo assim, tanto faz. Tipo, com ou sem isso eu já estou bem. Mas eu acho que nem todos estão nesse nível de consciência. Se eu te pergunto, você está bem sem isso? Tem até, eu estava escutando um vídeo que estava falando realmente sobre isso de, ok, nós já sabemos como você é quando você tem essa emoção, de quando você tem aquilo, né? De quando você pensa no desejo, quando você sente a emoção de ter, mas e as emoções que vêm o estado de ser que você ocupa de quando você não tem, sabe? É exatamente aí que está o poder, porque quando você chega nesse ponto, tu não tá mais tentando forçar nada, porque isso que você quer já está resolvido aí dentro de ti, dentro de você, porque você já é, não existe de novo, né? Mas é que realmente eu tenho que reforçar isso, é que não existe futuro, não existe passado, só existe o agora. A operação bem-sucedida, ela está acontecendo agora. Tu não está sendo a trader milionária no futuro, ou não, isso já está acontecendo agora, entendeu? Isso já está acontecendo agora. Agora deixa eu te falar, deixa eu fechar aqui isso para que de um jeito que fique fácil de você lembrar. Realmente eu quero que fique impossível de você esquecer, porque a pergunta real nunca é sobre isso, sobre aquilo que você faz, nunca foi sobre qual caminho que você deve escolher, nunca foi sobre o como. A pergunta sempre vai ser quem você está sendo, que estado de ser eu estou ocupando agora. Porque tem uma diferença enorme entre tentar usar algo como meio para chegar em um resultado.
E você simplesmente, sabe, ser essa pessoa que naturalmente vive isso. Quando você entende isso, você para de colocar o poder nas circunstâncias, o poder nas estratégias, nas situações específicas e começa a colocar o poder onde sempre teve, em você, entende? Porque pensa aqui comigo, tu não precisa definir exatamente aonde, de onde isso vai vir, o como, o quando, não é problema seu. Isso não é a tua função. A tua única função é decidir quem você é agora, é assumir uma identidade tão sólida que qualquer escolha que você toma já nasce dessa versão, não importa o que você faça, sabe? Não importa o caminho, não importa o cenário, porque não é sobre acertar sempre, é sobre ser alguém que naturalmente acerta. E é por isso que você precisa parar de pensar pequeno dentro da tua própria identidade. Não é às vezes funciona. E também não é tipo, eu tô tentando isso já faz meses e nada funciona. Não é uma hora vai dar certo, não é karma, não é destino. Não é escolha, é certeza, é consistência interna. E você assumir que você é o melhor no que faz. Sabe, ninguém é melhor do que eu, ninguém se compara a mim. Mas se você acha que é arrogância afirmar, às vezes as pessoas acham que, Renata, eu afirmo e não funciona, não está dando certo para mim. Quando você está no banheiro quando você está no banheiro e está tendo essas conversas internas, quando você está lavando louça e está tendo essas conversas internas, tudo isso são afirmações. Só que quando você adiciona o porquê nisso, tudo se estabiliza. Porque agora isso não é só mais uma afirmação. É o quê? É uma identidade sustentada. É uma identidade sustentada. Você é isso por esse motivo, você é isso por um motivo, você vive isso por uma razão, você é isso, sabe? Você vive isso porque, né? Eu sou prioridade. Por que você é prioridade? Por que você é escolhida? Por que você é melhor que todos e por que ninguém se compara a você? Você consegue responder? Se eu pergunto a tua pessoa que você tem, por que você ama ela? O que ela responderia? Por que ela te ama? Você vive por uma razão e isso, claro que vai criar uma base interna tão forte que tu simplesmente para de oscilar. Como seria parar de ficar dependendo aqui da 3D, de tudo? Fica dependendo do externo. Para de ficar se questionando, porque quando isso acontece, o fluxo vai começar a acontecer. Talvez essa seja a parte mais importante de tudo. Quando você resolve isso dentro de você, entendeu? Tu para de ficar correndo atrás. As coisas começam a acontecer de forma natural, sem esforço, sabe? Esse esforço forçado para obter isso, você está sendo. E é exatamente isso que faz as coisas começarem a se encaixar de um jeito que antes parecia impossível. Então entende isso de uma vez. Você é a causa, eu sou o poder operante, você é o fator que muda tudo isso. Se algo não está acontecendo, não é porque está difícil, é porque você ainda está alinhado com a versão com quem você está sendo. E no momento em que isso muda, óbvio que tudo vai mudar. Que estado de ser que você está ocupando? Então, por isso, para de ficar focando só no resultado, para de tentar querer controlar o quando, o como, e volta para o principal. O que é o principal? Volta para o ponto central, quem você é, quem eu estou sendo. Porque no final das contas, você nunca recebe aquilo que você quer, sabe? Você sempre recebe aquilo que você é. E quando você assume isso, sabe? Quando você realmente assume isso de verdade,
tu para de buscar e começa a viver de verdade. Então é isso, eu realmente assumo que você é sucesso, feliz, manifestação.